Bom, vamos começar a nossa conversa com uma notícia do Estadão que diz o seguinte: o presidente Lula mudou ontem o tom sobre a guerra na Ucrânia e condenou a violação da integridade territorial do país pela Rússia. A mudança vem um dia depois dos Estados Unidos criticarem Lula por, segundo eles, reproduzir propaganda russa e chinesa sobre o conflito. Gostaria de repercutir com vocês tanto a posição da mídia brasileira na discussão do papel do país na guerra da Ucrânia, como a movimentação do Brasil em relação aos Estados Unidos, à Rússia, à China e também à Europa. Elô, temos aí uma crise diplomática amplificada pela mídia alinhada com os Estados Unidos, ou Lula mudou mesmo o discurso? Olha, eu acho que antes de mais nada não existe crise diplomática alguma. Existe uma desinformação. Essa manchete do Estadão é altamente desinformativa. Vou te pedir para reconectar, desculpas te interromper, porque o seu áudio não está chegando para a gente, tá bom? A gente te espera aqui. Enquanto isso, Reginaldo, gostaria de te ouvir sobre a mesma pergunta. Se quiser que eu repita, não tem problema nenhum. Não, tranquilo. Inclusive, já li hoje isso de manhã e já tive uma taquicardia, né? Porque a imprensa, antes de comentar o mérito, vai muito mal, né? Estadão, Folha, Globo, despreparo. Eu não estou querendo entrar aqui, isso é mal intencionado, né? Pode até ser. Porque, veja, o Lula deu essa declaração o ano passado, durante a campanha eleitoral, que era absolutamente contra, não apoiava, condenava qualquer tipo de invasão de um país, e em particular a da Ucrânia. O Brasil votou na ONU condenando a invasão da Ucrânia. Então não tem mudança de posição nenhuma. Aliás, a posição que hoje predomina no mundo é a seguinte, que é a do Brasil. Condena a invasão da Ucrânia pela Rússia e condena as atitudes que os Estados Unidos e a OTAN estão tomando em relação à guerra. Essa é a posição dominante no mundo, mas a imprensa daqui, a mídia corporativa não vê assim. Então não houve mudança nenhuma. A gente tem inclusive umas imagens, a gente tem aqui uns prints de alguns dessas manchetes, manchetes que a imprensa, a imprensa do Globo, Reginaldo, neutralidade, Lula revela apoio tácito à Rússia. A gente tem mais uma, Folha de São Paulo, diplomacia em risco, Lula assume custo diplomático desnecessário ao se alinhar a Pequim e a Moscou. Parece, Reginaldo, lendo as manchetes da imprensa, que esse não alinhamento automático aos Estados Unidos vira um novo alinhamento, né? Ou seja, você conversar com todo mundo, e a gente acaba esquecendo que a primeira visita oficial do Lula depois da Argentina foi aos Estados Unidos, parece virar um novo alinhamento, né? Não, é isso mesmo que você disse. Quer dizer, não se pode contrariar os Estados Unidos. Não se pode dar uma declaração sequer, né, que afete os Estados Unidos. Mas olha, William, é muito interessante, né, a posição aqui no Brasil. Eu acompanho bastante as questões do Oriente Médio. Lá no Golfo Pérsico, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, principalmente, são mais do que aliados dos Estados Unidos. Tem bases militares norte-americanas lá há muito tempo. E o investimento é muito alto. O que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes fizeram em relação à guerra da Ucrânia? Não romperam com a Rússia e, pelo contrário, aumentaram as relações comerciais com a Rússia, e a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, isso foi dado ontem no Wall Street Journal, estão, olha só, comprando petróleo da Rússia para burlar a sanção e revendendo para outros países. E não acontece nada com esses países que têm base militar. O Brasil não... Longe de ter essa atitude, o Lula deu declarações muito bem fundamentadas, porque eu fico curioso aí com a Globo, o editorial do Globo, é o seguinte, veja só, qual é o objetivo nosso? É terminar a guerra, fazer um cessar-fogo, ou ficar dizendo que a justiça está do lado dos Estados Unidos e dos aliados?
Se for para terminar a guerra, eu não conheço nenhum tipo de acordo que só responsabiliza uma parte. Eu não conheço. E o Lula é um expert em negociação. Não tem pessoa mais bem preparada no Brasil, no mundo em negociação, que não seja o Lula. Ele sabe disso, a lógica da negociação. Então, a responsabilidade deve ser das duas partes. Se não houver isso, não tem negociação. O que eles estão pensando? Como é que vai fazer isso? Tem que assumir que há responsabilidade dos dois. Senão, não tem. Então, é o beabá de negociação. Né? O André Trigueiro, que é um jornalista que às vezes escreve coisa interessante, escreveu ontem que o Lula devia ouvir mais o Itamaraty, né? Que o Lula não sabe lidar com isso, atribui uma certa ingenuidade e infantilidade. Né? Não por coincidência, eu vi isso também na The Economist. Ora, eu diria que o Lula pode dar aula no Itamaraty sobre negociação. Negociação é habilidade, é experiência que tem. E ele sabe lidar com isso. Portanto, não pode ter incondicionalidade. Isso não pode ter. Que estava na resolução da ONU. A resolução da ONU dizia o seguinte, que o Brasil votou e que eu discordo do Brasil ter votado nisso. Não deveria ter apoiado. Diz o seguinte, a Rússia deve aceitar internacionalmente o que está, né, estabelecido nessas partes. Ora, isso não existe em negociação internacional nenhuma. Portanto, uma série de equívocos, esses dois editoriais muito mal fundamentados, sem informação, não tem informação histórica do processo do conflito, muito ruim. A mídia nessa área internacional é assim, péssima, péssima, além da má intenção que tem em relação ao Lula. Elô, agora voltou, está entre nós, queria te ouvir sobre aquela pergunta que eu fiz no comecinho antes de você cair, para a gente entender se, na sua opinião, temos de fato uma crise diplomática a ponto de ter feito o presidente Lula mudar o discurso sobre a Rússia, principalmente. Os Estados Unidos estão melindrados com o Brasil, né? Acho que principalmente depois da volta da viagem do presidente Lula da China. Olha, eu acho que antes de mais nada, existe uma enxurrada de desinformação na imprensa brasileira, que me parece fica defendendo as posições dos Estados Unidos, em vez de defender as posições do nosso país, não desse governo ou daquele governo, mas dos interesses do nosso país, do Estado brasileiro, do que o futuro, né, aponta para o Brasil. Por que o Brasil condena a invasão, que é mentira das manchetes que o Brasil mudou de posição ou que o Lula mudou de posição. A posição do Brasil de condenar a invasão é antiga. Celso Amorim, que é assessor especial do presidente Lula para a área internacional, muito antes de se tornar assessor especial do presidente Lula, já falava disso. Eu entrevistei Celso Amorim antes do presidente Lula vencer as eleições, bem antes, e ele já falava isso o tempo todo. Não se pode passar pano para essa invasão. Está errado ter invadido? Claro que está errado. Quem é que vai defender mais uma guerra nesse mundo que já é cheio de conflitos? Mas não se pode esquecer as origens do conflito. Não se pode esquecer que a expansão da OTAN para as fronteiras da Rússia provocou esse conflito. Então, existe responsabilidade de todo mundo, dos Estados Unidos, da Europa, né, e da própria Ucrânia. Existe, claro. Agora, a guerra tem que ser condenada. E o Brasil condena a guerra desde sempre. Então, isso aí é um erro crasso. Eu acho que não é um equívoco, eu acho que é intencional. Mas o que eu acho que falta à imprensa brasileira, acima de tudo, é um nacionalismo, uma defesa das nossas posições enquanto Estado. E por que interessa tanto a gente que haja uma negociação de paz? A gente cresce, as economias crescem quando existe paz, segurança, estabilidade. Só assim você pode investir e crescer. Enquanto isso fica muito difícil, né? E essa outra manchete, neutralidade de Lula revela apoio tácito à Rússia, isso é um absurdo. Desde quando neutralidade pode ser equiparada a apoio a um dos lados? Isso não existe. O país é neutro é tão neutro que criticou todo mundo. Então eu acho que existe, primeiro e antes de mais nada,
uma desinformação nesses editoriais e nesses títulos. E acho que existe um alinhamento da imprensa aos interesses dos Estados Unidos. Eu não consigo compreender. Falta a defesa dos nossos interesses. Eu queria ouvir o senhor, professor, a esse respeito. A nossa imprensa é que está alinhada com outros governos? Não, você tem toda a razão, porque eu li com muita atenção esses editoriais, li outras matérias, e você não encontra um argumento, né, no mérito condenando a atitude do Lula. É uma condenação indireta, é assim. Os Estados Unidos estão criticando, os Estados Unidos estão avaliando mal a posição do Brasil. Aí diz, portanto, isso prejudica o nosso país. Não tem nenhum outro argumento. Estou olhando, vi hoje a projeção do FMI, né, para 2024, as maiores economias do mundo, China vai passar os Estados Unidos. Estados Unidos segundo. Depois não lembro a ordem, mas vem Índia, Indonésia, o Brasil está em oitavo, França, Inglaterra abaixo. O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil está achando que ainda nós estamos no início do século XX, onde dominava a Aliança Atlântica, né? Estados Unidos e Europa. O mundo está muito além da Europa. Todos esses países que eu citei, que estão na economia Índia, a mesma Coreia, todos, estão tomando posições equidistantes no conflito. Repito, nenhum país está seguindo essa lógica norte-americana. Ninguém. E mais, os documentos que vazaram do Pentágono mostram que não há essa unidade que está aparecendo em público dos europeus com os americanos. Isso ficou claro na viagem do Macron. O Macron, vamos dizer, em linhas gerais, disse o que o Lula está dizendo. O Macron disse com todas as letras, não podemos seguir cegamente os Estados Unidos, porque vai nos colocar em problemas que não são nossos. Não, mas o Macron pode falar, o Lula não pode. Né? Então, é inacreditável. Eu coloquei até no Twitter algumas posições do Henry Kissinger, né? Que eu não tenho a menor simpatia, mas é um grande analista, que é a posição do Lula. Ipsis literis, está condenando. E há no mainstream americano também muitas críticas. O Fareed Zakaria, que também não é muito ligado ao Partido Democrata, comentarista da CNN, diz o seguinte, os Estados Unidos perdeu a flexibilidade diplomática. Não pode fazer isso que eles estão fazendo na guerra. Não pode conduzir dessa forma. Então, as críticas têm crescido muito a política externa do Joe Biden. Mas parece que o pessoal daqui, né, esse pessoal não lê. O Financial Times, um articulista do Financial Times, Gideon Hashim, foi mais além. Críticas exacerbadas aos Estados Unidos. Então, eles acham que o Lula, o Celso Amorim, que foi eleito as maiores personalidades do mundo em relações internacionais, não sabem conduzir o país, não sabem conduzir, como diz a Heloísa, o interesse nacional. Tudo que o Lula está falando diz respeito ao Brasil, a inserção do Brasil, que vai colher frutos dessa posição independente, como diz a Heloísa. É independente, sim, desde o início. E o mundo vê assim, menos os Estados Unidos, Estado, a Folha, o Globo e a Globo News. Acho que os Estados Unidos deve estar sentindo falta do Bolsonaro, que prestava continência à bandeira americana, lembra, Reginaldo? Mas eu queria te perguntar... Lembro. Eles... Desculpa. Tá. Lembro, sim. Tá aberto, meu áudio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Obviamente, há críticas de todos os lados em relação a... porque sempre se espera um alinhamento, né? Meio que automático algum dos posicionamentos. Alguma coisa que pode melhorar nesse posicionamento atual do Brasil em relação a esse conflito da Ucrânia e da Rússia? Ou, pelo que você avalia, hoje o Brasil está perfeitamente alinhado dentro do que ele pode estar, dentro do possível nesse conflito? Não, eu acho que ele está conduzindo perfeitamente. Para mim está ótimo. Não vejo um problema em relação a isso. Eu volto a dizer, porque não está sozinho. Veja só, gente aqui não pode querer atitude radical, deslocada. E não é isso que está acontecendo. O Brasil está tomando atitudes, está tomando posicionamentos
que está em consonância, repito, com a maioria dos países do mundo. Não esse mundo muito restrito da Europa e dos Estados Unidos. É o mundo da América Latina, é o mundo da África, é o mundo do Oriente Médio, é o mundo da Ásia. É esse que o Brasil está. Então, isso é feito de uma forma muito bem pensada, é uma estratégia. E ao fazer assim, e ao assumir essa posição, nós passamos a ter liderança. Hoje eu olhei a imprensa internacional, são muitas referências ao Lula. Ontem o Foreign Policy é uma revista de relações internacionais importantes, tem gente, tem republicano, democrata, tem tudo. E os altos, que são referências no mundo, professor de relações internacionais de Harvard, o Lula, não falou nem o Brasil, Lula, Macron, outros líderes, estão tendo uma posição correta. A China precisa participar desse processo de negociação e não se pode buscar. Eu escrevi lá a primeira página da Foreign Policy. Então não tem nada de destoante do mundo. É destoante de um grupinho. E as pessoas não estão acostumadas a destoar desse grupinho. Mas é preciso. O mundo é outro. O bloco do BRICS vai passar o bloco do Ocidente logo, logo. Né? Todos os outros países do mundo têm bom relacionamento, estão estreitando as relações com a China. Ora, o México, você quer uma afronta maior que essa, uma afronta material. O México, que era do NATO, lá, a fronteira dos Estados Unidos, o maior parceiro comercial do México é a China. Você desce no aeroporto do México, só tem lá o 5G, o Huawei. Essa é a decadência da liderança americana. Isso é decadência. Eles precisam reagir de outra forma, não do jeito que eles estão fazendo, com essas respostas. Respostas, sim, deles, deslocados. E o Celso Amorim, sempre elegante, disse o seguinte na entrevista: não vou responder ataques da assessoria da presidente Joe Biden. Não vou responder isso. Vou comentar outras coisas. Né? Então, veja, só para concluir, esse mundo diplomático, esse é mais bem conhecido para a turma daqui. Eu acabei de ver uma matéria agora, que a ministra da Alemanha, das Relações Internacionais da Alemanha, foi lá em Pequim, foi recebido por Xi Jinping e colocou a posição da Alemanha em vários pontos contrários ao Xi Jinping. E lá, ok, qual o problema? O Lavrov vem aqui, o ministro de um país que, em relação com o Brasil, é reconhecido no mundo, vê algo como estapafúrdio. A Folha chegou a colocar um título muito interessante: aliado de Putin veio ao Brasil. Eu falei, quem será esse aliado? Era o Lavrov, que é ministro. Que linguagem é essa, aliado? Ele é ministro, ele representa o país. Então, além dessa posição ideológica, submissão aos Estados Unidos, uma série de outras coisas. Desinformação, conhecimento. Questão de Taiwan. Quantos países do reconhecem? 13. Como é que o Brasil está isolado? Quando a declaração conjunta, esses comentários disseram que o Brasil está se isolando. Isolando de quem? Dos 13? Então, eles precisam entrar em sintonia que as relações internacionais não são apenas Europa. Esse fato eu acho fundamental. Preciso olhar para o mundo de uma outra forma, acompanhar o que está acontecendo nessas outras regiões do mundo. Eu queria trazer um comentário aqui da Elka Dutra Cardoso, que diz o seguinte: a imprensa brasileira não aguenta ver o Lula brilhar no mundo e ser bem tratado como o grande estadista que é. E, Elô, eu queria aproveitar e perguntar para você, o mundo, ou principalmente a extrema-direita, está sentindo, né, a presença do presidente Lula praticamente de volta, né, ao circuito mundial. A próxima viagem ele vai para a Europa, vai para a Espanha, vai para Portugal, vai na posse do rei Charles. Quer dizer, o Brasil voltou, né? O Brasil voltou para o mundo e a ideologia, de fato, nessa escolha de viagens do presidente Lula, não é a primeira intenção, né? Não é o primeiro mote, a primeira referência para poder voltar a fazer essas relações com o mundo. Eu acho que a gente tem que olhar qual era o projeto da extrema-direita para essa coordenação mundial, né? De onde vem o principal articulador dessa extrema-direita? Quem é ele? É Steve Bannon. De onde ele vem? Vem dos Estados Unidos. Qual é o objetivo maior dele?
manter a hegemonia americana no mundo, evitar a criação desse mundo multipolar que está em pleno andamento. A criação desse mundo polar já está acontecendo e os Estados Unidos querem evitar a todo custo que isso aconteça. Então, a gente tem que olhar o que eles queriam. Eles queriam que o Brasil ficasse plenamente alinhado com essa submissão às posições do governo americano. E está difícil aceitar que agora o Brasil voltou a ter uma política altiva e independente, como sempre teve durante os 2 mandatos do presidente Lula e o mandato da presidenta Dilma. Então, é isso difícil. Agora, o que eu acho, a gente tem que olhar essa entrevista que o embaixador Celso Amorim deu para Mônica Bergamo, é excelente, é uma aula de história, inclusive. Né? Primeiro ele fala essa frase que está aí, que é muito importante, ele fala que os Estados Unidos tiveram um papel importante em apoiar o resultado das eleições no Brasil, para não haver discussão a respeito da validade da votação, mas que isso não obriga o Brasil a acompanhar as opiniões dos Estados Unidos. Ele diz com todas as letras, não houve pacto. Não é assim, vocês apoiam o processo da eleição e a gente passa a apoiar a posição de vocês na guerra da Ucrânia. Claro que não, isso nunca aconteceu. E outra coisa que eu acho que ele fala que é muito importante também, é quando ele diz que não se pode tratar essas questões de conflitos com punição, né? Ele fala, o que vocês querem? Uma vingança? Dar uma lição? Né, professor? Então ele lembra o que aconteceu no fim da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, que colocou a Alemanha numa situação difícil, tão difícil, que deu no que deu, como ele disse, sugerindo o quê? Deu no crescimento do nazismo e na Segunda Guerra Mundial. Então, Celso Amorim aproveitou ainda, para quem não sabe, deu um pouquinho de aula de história, porque não é assim que se resolve conflito. Se a gente olha para o passado, a gente tem que tirar as lições do passado para saber como se comportar no futuro, né, professor? Não, sem dúvida. Eu lembraria algumas mais recentes. A sanção contra o Iraque na década de 90. Se a gente entrar no site da Unicef, vai mostrar lá que cerca de 150 mil crianças foram mortas por falta de remédio. Então, a posição do Lula e do Celso Amorim é corretíssima. Não se pode basear as relações internacionais em sanções. A sanção afeta, sobretudo, as populações e não cumpre os efeitos desejados. Nós somos contra o princípio da intervenção. Eu gostaria que essa turminha comentasse isso. Veja só, vamos lembrar da história. Em 2002, o Lula ganha a eleição. Pois bem, antes de assumir, ele vai visitar quem? O primeiro aí, Bush. Nós estávamos no auge da guerra ao terror. Então não tem nada de aversão aos Estados Unidos. O Bush chama o Lula e pede o quê? Apoio à guerra do Iraque, que iria acontecer um ano depois. O que o Lula diz? Não, porque eu não tenho nada contra o Iraque, não me interessa me meter nos assuntos internos do Iraque. Ok. E o que nós tivemos? As pessoas precisam lembrar, é muito recente. Uma guerra que foi inventada, está demonstrada, fake news governamental. Inventaram que tinha arma de destruição em massa no Iraque. O senhor Joe Biden, hoje o presidente, era senador e votou a favor da guerra. Tá? Então, entraram em guerra no Iraque, ocuparam o país. Segundo os dados da Brown University, 500 mil pessoas foram mortas, civis, em torno de uma mentira. E aí nós temos que confiar nesse país? Então, desconfiar da China e da Rússia e confiar nos Estados Unidos e na Inglaterra, que inventaram uma guerra que matou centenas de milhares de pessoas? Ou isso faz muito tempo? É inacreditável. Que legitimidade tem esse país para a gente acreditar? Não dá. Então é isso, não pode entrar nessas roubadas. Celso Amorim tem toda a razão, essa entrevista é excelente e as posições estão muito bem fundamentadas e revelam que o Brasil está num caminho pensado. Não é como alguns disseram, o Lula dá declaração aí, a torta e direito. Não, o Lula tem posições muito coerentes em política externa. Eu acho que, eu tenho dito o seguinte,
a área que não tem surpresa nenhuma no governo Lula, ninguém vai ter estelionato eleitoral, é a política externa. E foi dito, ipsis literis, tudo que ele está fazendo, ele disse antes. Então, não tem surpresa, é muito bem pensado, há uma doutrina em andamento, tem movimentos, vai ter dificuldade, tem negociações, é muito difícil, não há dúvida nenhuma, mas estamos no caminho certo. Só para dar um recado aqui para a nossa audiência, que essas notas, né, esses aspas que estão entrando aí na tela, são do Celso Amorim. Tá? Bom saber quem é que está falando ali. É uma ótima entrevista, inclusive, eu já citei, a Roberta, todo mundo já citou essa entrevista, leu a entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo, uma excelente entrevista.